Pronto, gente. Então, vamos aqui continuar, na verdade, iniciar uma playlist, certo? Do cálculo 2, que diz assim, ó. A primeira questão diz assim, ó. Determine o domínio das funções vetoriais. Então, a primeira função é essa aqui, ó. R de t, que vai ser igual a raiz de 4 menos t ao quadrado. Aí, o nosso y seria elevado a menos 3t. E o outro seria ln de t mais 1. Bom, a gente tem que ver cada uma dessas componentes separadamente, certo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Entenda que aqui esse 4 menos t ao quadrado, a raiz de 4 menos t ao quadrado, é o nosso x, certo? Esse e elevado a menos 3t é o nosso y, e ln de t mais 1 é o nosso z, beleza? Então, a gente vai analisar cada componente separada e depois ver as interseções e determinar o domínio dessa função, certo? Então, analisando aqui o nosso x, que vai ser raiz de 4 menos t ao quadrado, as restrições que ele tem é que o que está dentro da raiz tem que ser maior do que zero, concorda? Quer dizer, maior ou igual do que zero. Então, você vai ter o seguinte, ó, que 4 menos t ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Então, menos t ao quadrado, né, maior ou igual a menos 4. Aí, multiplica por menos 1, o sinal, ele inverte. Aí, vai ficar assim, ó, mais ou menos 2, né? Passa a raiz, vai ficar t menor ou igual a mais ou menos 2. Então, quer dizer que o nosso t aqui, ó, o nosso t, ele vai ser menor do que 2 e maior do que menos 2. Então, essa aqui é a condição do nosso x, tá? Então, guarda ela aqui. Agora, vamos para o nosso y, que ficou parecendo um x. O nosso y, ele é elevado a menos 3t. Observa que está com expoente negativo. Então, o que eu faço? Eu inverto essa potência, né? É a mesma coisa de 1 dividido para e elevado a 3t. Então, observa nesse formato aqui agora que o e elevado a 3t está no denominador. Ou seja, esse denominador aqui tem que ser diferente de zero, tá? E o t, vamos agora ver o t. O t, certo? Se ele assumir qualquer valor dos reais, ele o denominador vai ser diferente de zero. Porque, por exemplo, ó, se o t assumir valor de zero, vai ficar 3 vezes zero, certo? Que vai ser igual a e elevado a zero, que vai ser igual a 1. Então, nesse aqui, no x, não importa qual valor t vai assumir. O denominador sempre será diferente de zero. Vou colocar até aqui, ó. E elevado a 3t vai ser sempre diferente de zero para t pertencente aos reais, beleza? Então, o t pode ser qualquer real. Agora, vamos aqui para a nossa última componente, né? O z. Aqui eu vou ter ln de t mais 1. O que acontece? Aqui, a gente tem que o t está dentro de uma função logaritma. E o que está dentro dessa função logaritma tem que ser maior do que zero, beleza? Sempre. Então, t mais 1, que é o que está dentro da função logaritma, tem que ser maior do que zero. Ou seja, t tem que ser maior do que menos 1, né? Passando 1 para lá, fica menos 1. Então, aqui é a nossa condição. Agora, vamos colocar aquelas 3 retas, né? Aquelas 3 retinhas lá, não sei se vocês aprenderam a fazer desse jeito, mas assim, ó. Pronto. Cada uma dessas retas representa uma componente, e a última reta seria as interseções dessas 3 componentes. Então, bora lá, ó. O nosso x, o nosso y e o nosso z, e aqui vai ser a intersecção de x, y e z, beleza? Então, o nosso x, ele tem que ser maior do que menos 2, ou igual a menos 2, né? E menor ou igual a 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Bolinha fechada para o menos 2, porque ele pertence a esse conjunto, né? E bolinha fechada para o 2. E a nossa função, ou seja, o t, pode assumir valores entre menos 2 e 2. Já no nosso y, a gente tem que t pertence aos reais. Ou seja, toda a reta numérica aqui, ele vai poder assumir valor. Beleza. E o nosso z, o que acontece? T tem que ser maior do que
1. Então, bolinha aberta. Eu já ia colocando bolinha fechada, mas é bolinha aberta, porque o menos 1 não entra, beleza? Aí, ó, tem que ser maior do que menos 1. Fazendo aqui a intersecção das três, ó, eu vou ter aqui, ó, que pega nos três conjuntos, eu vou ter o menos 1, certo? Que tá, inclusive, com a bolinha aberta, ó, menos 1. E baixando aqui, ó, o 2. Então, ó, o que estiver entre menos 1, certo? E 2 vai ser o domínio dessa função. Então, fazendo aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, aberto para o menos 1, né? E fechado para o 2. Ou então, ainda, você pode escrever assim, ó. O domínio, certo? De R tem que ser igual a... Aí, abre essa chavezinha, né? T pertencente aos reais, tal que T seja maior do que menos 1 e menor ou igual a 2. Aí, fecha a chavezinha também. E aí, essa aqui é a nossa resposta. Espero que você tenha entendido, certo? Deixa o teu like, se inscreve nesse canal. Um cheiro e um queijo. Até a próxima. Fui!